mensagem, né? Aí eu tenho um pouco de dificuldade, porque é muita coisa, assim, são muitas linhas que você pode seguir num parágrafo que você lê. Numa passagem da Bíblia, você pode, nossa, enveredar por 1000 caminhos, né? Exatamente. E aí, para isso, precisa ter esse embasamento e esse conhecimento e pensar qual linha que eu preciso seguir de acordo com o objetivo que vocês têm naquele encontro, naquela exposição. Então, eu tenho certeza que hoje nós vamos aí criar possibilidades para que vocês possam também, de forma autônoma, desenvolver dentro da reflexão que vocês se propõem. Então, a ideia é essa. Então, eu organizei a nossa aula, colocando quais são os pontos principais, como nós dividimos a exposição em 4 partes. Então, uma primeira, introdução, um segundo momento, que é a preparação, depois o assunto central e depois a conclusão. E aí arrisquei a colocar dentro, então, desse contexto de vocês, da casa, quais são os principais pontos que nós devemos ter cuidado e o que nós podemos incentivar para aqueles que são os participantes, que estão ali realmente querendo receber uma mensagem de fé, de união. Então, a partir daí, nós temos condições de fazer, como você falou, Karen, milhares de caminhos. Então, vai depender do que vocês estão propondo aí nas reuniões. E depois falar também da parte de inteligência comunicacional, quais são os principais itens que nós também não podemos esquecer. Então, entra toda aquela parte prática anterior da segunda aula, dos aspectos comunicacionais. A Kátia, vamos lá. Kátia chegou. Boa noite. Não está aparecendo. Não entrou. Acho que ela entrou. Entrou. Apareceu. Oi, Kátia. Tudo bem? Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Dona Francisca, boa noite. Boa noite. Fiz aqui uma introdução, depois vou falar mais um pouquinho, porque o pessoal está chegando aos pouquinhos, mas qual vai ser a nossa proposta de hoje? Falar das partes da exposição, da palestra, quais são os principais pontos, e pedir para que cada um, num primeiro momento, possa falar do tema que escolheu para a nossa aula de hoje, uns 2 minutinhos, para levantar, porque aí eu vou fazer não uma avaliação, mas assim, uma percepção de qual é a performance comunicacional de cada um de vocês. Deixa eu ver quem está chegando agora. Linete. Boa noite, Linete. Boa noite, Linete. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, como está? Eu estou bem, e vocês? Estamos bem também. Então tá ótimo. Fazendo aqui a primeira conversa aqui inicial da nossa aula, para aguardar o pessoal chegar, para iniciar. Beleza. Beleza, então. Prático de hoje. Sabe o que eu queria pedir para você, Maria do Carmo? Sabe aquela... Não a ficha cadastral. Aqueles 2 outros que você pede para a gente, aquela avaliação. Eu fiz, só que assim, ele tinha saído do meu... Eu não sei como que aconteceu, no meu WhatsApp eu não conseguia puxar. Aí eu fui no PDF, puxei para fazer, mas aí eu enviei para você, não foi, porque como acho que ele já havia saído do meu WhatsApp, eu não tenho como. Você não pode me mandar de novo para mim? Para eu fazer? Eu fiz bonitinho. Eu acho que no nosso grupo tem. Então, mas é do nosso grupo mesmo, que para mim não está abrindo mais. Ele fala que essa mídia não pode ser aberta. Eu não sei se eu fiz alguma coisa e ela saiu. Eu reencaminho, então, porque nós vamos falar depois. Na primeira aula, o que nós fizemos? Foi uma primeira introdução. A ideia era conhecer cada um de vocês e também perceber o perfil comunicacional de cada um de vocês para que eu pudesse ajustar o nosso curso, que já estava preparado, mas de acordo com o perfil de cada um de vocês. Então, a ideia, naquele momento, era levantar essa performance comunicacional de vocês através daquela autoavaliação.
Ah, legal. Como uma grande maioria não conseguiu encaminhar, então eu mudei um pouquinho a nossa aula, né, nossa introdução, falei como que nós iríamos desenvolver o nosso trabalho, iniciamos falar sobre a importância da comunicação, das estratégias comunicacionais, falamos dos aspectos comunicacionais, falamos também, inclusive falamos dos movimentos dos olhos, não sei se vocês lembram. Lembro. A parte dos movimentos dos olhos, eu gostaria até de retomar, está relacionado com lembrar que quando nós falamos de forma natural, no geral, nós fazemos movimentos com os olhos. Quem está nos assistindo, vendo a nossa palestra, vai reparar que ao estar falando, nós fazemos esses movimentos com os olhos. Então, em algum momento, esses movimentos dos olhos podem virar barreira de comunicação, se nós fazemos de maneira repetitiva. Mas, no nosso caso, como palestrantes e expositores, é importante saber sobre os movimentos dos olhos, primeiro, para que nós não façamos isso, ficar com o olho para cá, porque, no geral, quem está nos assistindo fica algo assim que causa um estranhamento. E lembrar que, para quem é destro, isso é bem importante, para quem é destro, no geral, ao relembrar informações, olha para cima e para a esquerda. E, quando está construindo informações, olha para cima e para a direita. Então, quem nos assiste, que sabe dessa pesquisa, fica lá, nossa, a Linete, olha, ela falou dessa parte da Bíblia, mas ela olhou para a direita. Será que ela está inventando essa parte? É bem verdade, né? Bem interessante. Então, se vocês fizerem uma gravação, uma filmagem da performance de vocês em uma exposição, vocês vão perceber, até eu mesmo, se vocês observarem nos vídeos, nas aulas que eu estou gravando, eu viro e mexo, faço movimentos com os olhos, porque é natural de todos nós. Tanto os gestos como o movimento dos olhos. Então, essa parte é fundamental. Lembrar, para não fazer muitos movimentos, porque aí também nos ajuda a olhar para as pessoas, acolher as pessoas, desenvolver empatia com um olhar carinhoso. Então, você olha para uma pessoa que está aqui na frente, olha para quem está no meio, para quem está lá no fundo, e isso nos ajuda a passar credibilidade, confiança, assertividade, de que o que nós estamos falando, nós nos preparamos. Então, esse foi um item, né, relacionado com os movimentos dos olhos. É que é tanta coisa para falar, mas depois, Linete, que você falou, nossa, demorou muito a aula, então quero ver se eu consigo ser mais objetiva, porque nós temos muitos assuntos, muitas informações para falar nesse curso, mas nós não damos conta de falar tudo. É né? verdade. Vamos falar, né? É isso aí, obrigada. Obrigada eu. E na segunda aula, vou fazer até que o pessoal está chegando, estou fazendo aqui uma revisão do que nós falamos. E na segunda aula, nós falamos dos 5 aspectos comunicacionais, que eu vou retomar hoje, que nós não tivemos tempo, né, de falar sobre ele, que é justamente sobre a voz. Nós fizemos aqueles exercícios, que a Linete também já teve experiência dos exercícios, do aquecimento vocal, porque a voz é o nosso segundo aspecto e mais importante. Então, você vai falar com a pessoa, se dependendo de como nós falamos, pode aparentar que você está um pouco mais séria, mais agressiva, então nós temos que ter esse cuidado. O outro aspecto importante está relacionado com a nossa expressão corporal, nossa linguagem corporal. Dependendo do que nós fazemos, se é gestos muito acima, na região peitoral, se dependendo da roupa, chama muita atenção para essa região. Se nós fazemos muitos gestos abaixo da cintura, principalmente homens, também chama muita atenção para a parte de baixo da cintura. Então, a ideia é fazer o quê? Ter gestos na altura da cintura. Deixa eu ver quem está chegando. O Alisson. Então, a ideia é pensar quais são os gestos que devemos utilizar. São sempre aqueles gestos que devem ser representativos e indicativos, sempre com aquela função de reforçar aquela imagem, enfatizar aquela informação. Os gestos ajudam, inclusive, a voz ficar mais interessante.
Alisson, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você, como está? Tudo jóia, graças a Deus. Estou aqui fazendo um resumão aqui sobre o que nós já vimos. E os outros aspectos que estão relacionados com saber ouvir e escutar, que eu vou falar rapidamente hoje também. E vamos ver se vocês lembram qual que os outros aspectos que estão faltando. Falamos da voz, fizemos aqueles exercícios todos, falamos da dicção, a articulação dos sons da fala, que realmente, se bem utilizado, passa que a pessoa tem muito conhecimento sobre o assunto, passa clareza e desejo de ser compreendido. Então, de repente, se vocês ficam um pouquinho mais inseguros em relação ao conteúdo, a fala, mesmo assim, se aumentar um pouquinho mais a articulação dos sons da fala, já vai passar um pouco mais de credibilidade, só aumentando, melhorando a dicção. Qual outro aspecto? Vamos ver se vocês lembram. Então, voz, dicção. Ai, também já passou 2 semanas, né? Eu só assisti uma aula. A segunda, né, Kátia? A postura, você falou de postura também, né? Postura ligada à expressão corporal, a como se movimentar, que até vocês perguntaram, será que é melhor eu andar de um lado para o outro? Se andar, tem que ter cuidado com os recursos de amplificação sonora, que é o microfone, se tiver fio. No caso de vocês, se vocês comentaram, nós não usamos o microfone. Então, preciso o quê? Implementar nos exercícios vocais, para preparar a voz, para ninguém ficar rouco naquele momento que precisa falar com mais ênfase, falar com mais determinação, com mais inflexão, aquela informação. Quem chegou? Adirson, boa noite. Boa noite. Bom? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Atrás, agora que eu consegui chegar. Não tem problema. Eu estou fazendo aqui um breve resumo para lembrar, para ver se todo mundo está lembrando dos aspectos comunicacionais. E além, então, da postura, da expressão corporal, nós temos o vocabulário. Então, dentro da área específica religiosa, nós temos termos específicos que nós precisamos utilizar. Então, é lógico, dependendo do termo que vai ser utilizado, da história que vai ser contada, da parte da Bíblia que vai ser abordada, muitas vezes os que estão assistindo não têm conhecimento. Então, precisa fazer o quê? Utilizar aquela palavra específica, aquele vocabulário e destrinchar um pouquinho para facilitar o entendimento do conteúdo. E, no geral, nós temos que evitar palavras muito técnicas, muito específicas, porque as pessoas realmente têm um pouquinho mais de dificuldade de internalizar para realmente ter uma mudança de postura, de comportamento e para internalizar o conteúdo. E, além do vocabulário, nós temos... Quem mais lembra? Aquela organização do discurso, que é o que nós vamos ver hoje. O detalhamento. Como eu divido a minha palestra? Então, a Karen já, no primeiro momento, ela já comentou, olha, nós fazemos assim, assim, eu faço assim. Então, hoje, a ideia é que vocês pudessem, de forma, assim, bem rapidamente, falar de um tema para verificar como que vocês estão fazendo atualmente. Então, com começo, meio, fim, como que vocês fazem a exposição de vocês? Vocês preferem fazer essa exposição ou vocês preferem que eu já vá para o conteúdo? Para o conteúdo. Aí depois, na próxima, a gente expõe. Que eu não preparei. Então, eu acho que o conteúdo, Maria do Carmo, porque aí, na próxima, a gente pode expor de acordo com o que você ensinou para a gente. Porque eu, sinceramente, eu tenho muita dificuldade em montar a palestra. Até eu e a Karen, nós estamos iniciando ainda, né, Karen? Então, eu vou contar um segredinho para vocês. Se realmente, se nós fôssemos fazer de acordo com o que eu penso que seria interessante, a ideia seria que vocês se apresentassem
com todas as dificuldades que vocês, de repente, tenham, com todas as incertezas, com o perfil real de vocês, para que eu pudesse, de forma assim, bem individualizada, mesmo no grupo, pudesse fornecer para cada um de vocês as dicas que cada um precisaria implementar, de acordo com 5 aspectos comunicacionais e a ordenação do discurso. Mas, se vocês se sentirem um pouco mais à vontade hoje, de eu entrar diretamente no conteúdo, aí nós fazemos um formato diferente. Falo do conteúdo, vocês podem até falar da performance de vocês e as dificuldades que tenham, de acordo com o que eu vou mostrar, e na próxima, vocês já fazem a apresentação de 2 minutos de algum tema que vocês se sentem mais confortável, e vocês mesmos teriam condições de abordar, de comentar em relação ao antes e depois. Eu percebi que com essa orientação eu consegui mudar tal aspecto. Pode ser assim também. Eu acho que vocês vão se sentir mais à vontade nesse primeiro momento, né? Então, vamos em frente. Vamos lá para o nosso conteúdo. Então, eu vou aqui abrir o nosso conteúdo, vou verificar se eu consigo deixar o maior possível, né? O mais visível. Vejam aí se vocês estão conseguindo visualizar? Estamos. Eu estou. Sim, eu estou. Olha, aumentou um pouquinho, não aumentou? Melhorou. Melhorou. Tá ótimo. Então, vamos em frente. Aqui, deixa eu só ajustar aqui para não ficar muito... Eu vou só sair aqui do chat para ficar mais fácil para aumentar. Vou aumentar o máximo aqui. Estou aqui na nossa aula 3. Então, nosso plano de ação hoje, falar um pouco das palavras que nós podemos utilizar para fazer uma ligação entre as partes do discurso, e, ao final, eu vou falar um pouquinho também, se der tempo, do saber ouvir e escutar, porque, no geral, quando vocês estão na exposição, provavelmente as pessoas fazem perguntas. Elas fazem perguntas, participam ou não? Não. Não, Em geral, não. Não. Vocês só fazem... exposição. Então, ok. E vamos falar dos aspectos discursivos. Então, vamos lá. Então, antes de falar da ordenação da palestra, tem que lembrar sempre do que eu chamei de inteligência comunicacional, que é sempre a informação precisa ser objetiva, clara e concreta, porque aí nós temos que dar exemplos, colocar histórias, no caso, nesse contexto, partes da Bíblia. Então, o vocabulário precisa ser adequado de acordo com o segmento e de acordo com o público-alvo que nós temos. Então, nem falar muito de forma muito rebuscada e nem falar de forma muito simplista, porque às vezes as pessoas também ficam pensando, mas por que elas estão falando assim tão simples? Será que elas acham que nós não temos condições de compreender essa informação? Então, eu estou comentando isso porque já aconteceu, inclusive numa empresa que eu fui dar o treinamento, com a diretora, que ela foi, então, se organizaram lá e ela tinha que fazer uma exposição, uma palestra, mas como era para o pessoal de base da fábrica, né, que o pessoal normalmente chama de peão e tudo, o que ela fez? Então, ela já começou a ter problemas logo na questão da postura e vestuário. Ela falou, eu vou falar para o pessoal que é mais simples. O que ela fez? Ela ia toda empectada, toda bonita, com aquela roupa toda chique, né, na empresa, lá na fábrica. Nesse dia da palestra, ela foi de moletom, de tênis, de camiseta, porque ela achou que ela teria que ir bem simples por conta desse grupo de profissionais, de colaboradores. E deu um problema na empresa, porque todo mundo ficou achando que ela não valorizou esse grupo. Então, eu dei um exemplo da área corporativa, mas no dia a dia, nos contextos que nós estamos, pode, de repente, acontecer isso.
é, na área da saúde, na área jurídica, então nós temos que ter esses cuidados. O storytelling já é o que é muito utilizado, que está chamando muita atenção, que é como que nós conseguimos ajudar o outro a internalizar a nossa informação. Então, é a possibilidade de criar imagens e contar histórias. Então, é lógico que você já tem isso de uma forma, assim, bem embasada, porque vocês vão contar histórias da Bíblia para fazer a reflexão, histórias de Jesus. Então, vocês já fazem isso, provavelmente. Mas aí nós temos que saber como que nós podemos fazer para realmente essa informação que está sendo passada fique clara e objetiva. E os outros pontos, antes de entrar aqui nas partes do discurso, é como desenvolver a empatia para conectar. Eu tenho certeza que isso vocês já têm de sobra, mas cada um tem condições de se autoavaliar. Se durante a palestra, na hora que fica mais tenso, mais receoso, às vezes nós fechamos o semblante, então fechamos aqui, né, enrugamos aqui a glabela, ficamos mais sérios, porque nós estamos concentrados, preocupados, e pode realmente prejudicar essa parte da empatia, de envolvimento, de carisma com aquele grupo. Então, aí cada um tem condições de perceber. Será que, de repente, na hora da minha palestra, eu fico muito séria? Ou, de repente, ao contrário, ai, não, eu faço muita brincadeira, eu dou muita risada, também precisa evitar. Depois, a linguagem corporal, que nós falamos, gestos representativos e indicativos, posição e expressão facial. A motivação, porque é lógico que vocês, dentro desse projeto, todas as vezes que vocês estão presentes e estão com essa função de exposição, é lógico que todo mundo faz isso por paixão, por propósito. Então, tem que ter aquela energia, mesmo depois de um dia longo de trabalho. Nós temos que ter aquela força, aquela energia, principalmente para falar de um assunto tão importante. E a metalinguagem, que é justamente como utilizar as palavras, o tom e volume de voz, o ritmo e a velocidade. Hoje, eu não sei se vocês repararam, eu estou falando um pouquinho mais rápido, porque nós temos um conteúdo bem importante hoje, mas também não quero me estender muito no tempo. Mas isso nós temos que ter cuidado. Aqui, no nosso caso, é lógico que se tiver... eu não entendi essa parte que você falou mais rapidinho, é lógico que nós temos condições de retomar. Mas vocês, naquele momento de exposição, talvez vocês só tenham aquele momento, aquela oportunidade de passar uma mensagem para aquele grupo. Talvez a pessoa que participou nem consiga voltar na outra semana. Então, nós só temos aquela primeira chance, realmente, de passar uma mensagem de fé e de compaixão, de amor, vezes. Então, nós temos que ter esses cuidados. Deixa eu ver quem está chegando. É Elisângela. Já permiti. Acho que deu tudo certinho. Elisângela, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Desculpa o atraso. Imagina, está preparada para a sua palestra de hoje? Acho que hoje não. Estou bem congestionada aqui, a voz quase não sai. Então, talvez hoje não. Então está liberada para hoje, Elis, está liberada. Viu? Deixa eu te perguntar, você está resfriada? É alergia. Rinite alérgica. Rinite alérgica, exato. Toma bastante água em temperatura ambiente. Tá bom. Um soro no nariz para te ajudar e repouso vocal. Então, hoje você não precisa dar a palestra. Hoje não precisa fazer a exposição. Eu estou brincando, Elis. Na verdade, nós combinamos que ao invés de vocês se apresentarem hoje, o pessoal se sentiu mais confortável de falarmos do conteúdo, dessa parte teórica e prática, e na próxima também, é lógico, não é obrigado, né? A ideia é que vocês possam, quem quiser se arriscar, fazer a apresentação, porque aí eu
tem oportunidade também de ajudar, mesmo que no grupo, de forma individual, vendo quais são todo o potencial que cada um já tem, os pontos positivos, e aí ajudamos a implementar os pontos que vocês acreditam que precisam melhorar. No nosso caso, para a exposição, qualquer tema, qualquer palestra, exposição, pode ser também um atendimento, até por telefone, pessoalmente, se nós quisermos utilizar de forma consciente a organização, ela deve ser dessa forma. Primeiro, a introdução, depois a preparação, assunto central e conclusão. Então, aqui, num primeiro momento, vou passar para qualquer tema, como que deve ser. A introdução é sempre aquele primeiro momento, né, Kátia, de desenvolver aquela empatia, de realmente incentivar o outro a participar daquela palestra. Deixa eu ver quem está chegando, a Vera. Boa noite, Vera. Boa noite, Vera. Acho que ela... Então, vamos continuar. Então, a introdução, no geral, se nós colocamos nessa ordenação didática que eu comento, cumprimentar os participantes. A Karen já falou como normalmente ela faz. Então, aqui, no geral, cumprimentar os participantes, desenvolver a empatia com expressão facial agradável e olhar sereno, justamente para amenizar aqueles movimentos dos olhos que nós fazemos quando nós estamos mais inseguros, quando nós estamos criando uma informação que olha para cima e para a direita, se vocês forem destras, ou olhando para cima e para a esquerda, quando nós estamos relembrando um fato, de repente uma história da Bíblia. Nós fazemos isso naturalmente, mas se movimentando muito os olhos, o que acontece? O outro que está nos assistindo, ele não sabe o que é isso, ele tem um estranhamento. Então, por isso que a ideia é sempre iniciar qualquer fala de forma tranquila, olhando para os participantes. Preparação. Informar os participantes sobre o tema e o assunto que irá abordar. Fazer um retrospecto ou levantar a importância ou um problema relacionado ao tema. Então, isso num formato geral, para qualquer tema. Apresentar como irá abordar e dividir o tema em partes. Então, eu faço uma primeira, cumprimento as pessoas, de repente, se as pessoas não conhecem, nós nos apresentamos e depois nós contamos sobre o tema que nós vamos abordar, a importância do tema, o propósito da apresentação desse tema e como nós vamos fazer a apresentação. Como que vai seguir a nossa apresentação. Essa primeira parte de qualquer fala, que pode ser a exposição, a palestra, pode ser um contato, uma conversa com uma pessoa, o atendimento de uma pessoa presencial e até por telefone, nós podemos usar o mesmo esquema. Essa primeira parte, essas duas primeiras partes, introdução e preparação, ela tem em torno de 15% do tempo total que nós temos. No caso de vocês, eu acho que vocês, se eu me lembro, vocês comentaram que utilizam em torno de 20 minutos. 20, 25, né? 20, 25 a 30, máximo 30. Máximo 30 minutos. É um tempo, para alguns que ficam mais receosos, ai meu Deus, 30 minutos é muito. Para aqueles que têm um pouco mais de facilidade, pensa, nossa, 30 minutos é muito pouco. Então, o que nós precisamos fazer? Cada um vai precisar se autoavaliar e perceber, eu sempre acho que é muito tempo. Então, precisa reestruturar e usar esse roteirinho. A mesma forma para aqueles que acham que é pouco tempo, porque provavelmente não ordenou as informações de forma adequada. Provavelmente utilizou mais tempo para a introdução e aí se prejudicou no conteúdo, no assunto central.
Ou quando chegou no final, na conclusão, não sei se acontece isso com alguém. A pessoa, ao invés de fechar o assunto, de finalizar, faz o quê? Começa tudo de novo. Então, 30 minutos fica pouco. Aí a pessoa sente que está com pouco tempo. Então, nós temos que estruturar, realmente utilizar essa regrinha. De 30 minutos, 15, por quem é bom de conta? 30 minutos, 15% de 30 minutos é 3 minutos, se fosse 10, 3 minutos seria mais 5 minutinhos, 4 minutos e um pouquinho. 4 minutos seria para a introdução e a preparação. Quem é bom de conta? Os meninos? O Dirson. A Verinha. A Vera. A Vera, é verdade, que é da área. Acabei de chegar. 30% de 30 minutos, se for 10%, é 3 minutos. Quantos por cento você quer? É 4 minutos e meio. 4 minutos e meio. 15% é 4 minutos e meio. Aí, vamos fazer o seguinte, nós temos que fazer o quê? Uma ligação dessa parte para o assunto central. Por isso que eu vou falar sobre as palavras que nós podemos utilizar para fazer essa conexão entre as partes. Aí vocês vão falar do quê? Do assunto central, relacionada com o dia e com o tema que vocês escolheram. Vou falar do meu jeito, com a parte da Bíblia que vocês escolheram. Então, o assunto central, apresentar o assunto e alguns argumentos estabelecendo relações, ligações entre os fatos, com exemplos, dados estatísticos, nomes de autoridades relacionadas ao tema. É lógico que aqui eu estou pensando em qualquer tema. Mas se nós tivéssemos que falar e utilizar exemplos, é claro que vocês já utilizam vários. Se tivesse que utilizar dados estatísticos, talvez fosse possível também. Nós vamos aqui pensar como que nós poderíamos fazer. Fornecer informações para refutar possíveis objeções. Porque, às vezes, as objeções não são em relação à participação das pessoas que estão lá assistindo. Às vezes, as objeções estão relacionadas com a expressão facial que a pessoa está fazendo, conforme nós falamos, com a linguagem corporal. De repente, nós estamos abordando uma parte do assunto, você percebe que a pessoa, né, faz algum gesto, faz uma careta, ou então acha interessante, faz uma reflexão. Mas se eu sei que é um tema, mesmo dentro dessa parte religiosa, que é polêmica, o que nós devemos fazer? Nós devemos já colocar informações que vão amenizar as objeções não verbais, mas as objeções internas que cada um tem já no dia a dia. Essa parte, nós precisamos utilizar 75% do tempo total. 75% de 30 minutos. 22, que eu fiz a conta aqui na calculadora. Bom, obrigada. Então, 22 minutos é muito tempo, se nós imaginarmos dentro dos 30 minutos. Então, é aquela parte que nós temos que realmente rechear com as informações, com as mensagens, com os exemplos. E, para finalizar, entre o assunto central e a conclusão, nós precisamos também colocar o quê? As palavras-chave, para não ficar nenhuma parte da nossa fala truncada. Nós temos que fazer o quê? Uma ligação harmoniosa. Então, a conclusão, sempre quando nós vamos concluir, o que facilita tanto para preparar quem está assistindo, que nós vamos finalizar, não sei se vocês já repararam, quando nós falamos assim, para finalizar a nossa conversa de hoje, tem pessoas que até, né, assim, se ajeita na cadeira, fica
Ou então já olha para o colega do lado, alguma coisa nesse sentido. A pessoa se prepara mentalmente, fisicamente para o fechamento. Falou para finalizar, tem que finalizar. Muitas vezes o que acontece? Nós falamos para finalizar, de repente nós lembramos de uma informação que nós deixamos passar lá no assunto central e retomamos. Precisa evitar. Muitas pessoas, ao finalizar, também não conseguem finalizar. Então, quando vai finalizar, começa tudo de novo. Não sei se vocês também, às vezes acontece com a gente ou com o nosso colega, precisa evitar. Então, nós vamos ver que palavras-chave nós podemos utilizar para finalizar, mostrar que estamos finalizando e nos ajuda, inclusive, mentalmente a finalizar. E o que nos ajuda também a pensar para finalizar? Para concluir, aqui eu coloquei resposta, mas para concluir a nossa fala, realizar um fechamento com uma repetição estratégica da informação. Encerrar com informações que levem à reflexão ou à ação. Utilizar o mesmo formato para encerrar uma apresentação. Eu gosto sempre de finalizar com um pensamento, uma frase de alguém. Eu Isso, acho que e fica ótimo mesmo, porque sempre estimula uma reflexão. A ideia sempre de uma exposição, de uma palestra, nós sempre queremos incentivar a pessoa a internalizar o conteúdo e muitas vezes até mudar de comportamento. Mudar, né? Ter uma ação em relação àquela colocação que nós fazemos. Então, é muito bem-vindo, por exemplo, usar a gente fala de frase, né? Uma mensagem de impacto final, que esteja relacionada com o conteúdo, é lógico. Então, é como se fosse realmente um fechamento. E as pessoas levam para si aquela mensagem. Alguns até anotam, falam, nossa, que bonita essa passagem da Bíblia que ela utilizou para fazer o fechamento. Então, é bem interessante. Incentiva, inclusive, a pessoa a procurar, né, aquela frase, procurar aquela parte. Então, é bem interessante. Para essa parte, já que nós fizemos as continhas, 15% para introdução, preparação, 75% para o assunto central, para a conclusão, nós temos que utilizar em torno de 10% do tempo total, 3 minutinhos para fazer o fechamento. Fechou? Termina aquela exposição. Agradece, é lógico, a presença e a participação de todos, mas fechou, está fechado. O que vocês acharam? Vocês acharam que nesse formato de 4 pontos ajuda na organização mental do que vocês já fazem? eu acho. Acho que ajuda muito, sim. Eu penso que eu gosto muito desse formato, são 4 partes. Aí vamos dizer que vocês esqueçam essas 4 partes, mesmo com o material, com a nossa aula gravada. Então, pensa essa frase, olha lá, frase que eu gosto também sempre de finalizar cada parte da fala com frases. Se vocês esquecerem essas 4 partes, o que pode lembrar nessa frase? Primeiro, eu digo o que eu vou dizer. É introdução, preparação. Depois, eu digo, é o assunto central. E, para acabar, eu digo o que eu disse, é a conclusão. Na verdade, quem usou essa... Eu não estou me lembrando, mas foi um pastor americano que utilizou essa frase. Quando perguntaram para ele, nossa, mas como o senhor consegue fazer assim uma pregação tão importante, tão bonita, tão linda? Como o senhor consegue encadear as ideias de maneira tão adequada? Aí ele usou essa frase, olha, primeiro eu digo o que eu vou dizer, depois eu digo, e para acabar, eu digo o que eu disse. Deixa eu ver quem está. Ah, sim, pode falar, Karen. Alguém levantou a mão aqui. É a Francisca. Eu, na introdução... É que está no nome da Karen aqui. Na introdução, é Francisca, na introdução eu cumprimento a plateia, né? O pessoal que está lá, né? E depois eu leio um trecho
do Evangelho, por exemplo, quando Jesus fala que há muitas moradas na casa do Pai. Então, eu leio o trecho onde está que Jesus falou isso. Depois, a preparação, eu procuro sempre, antes, algum estudo sobre isso, um grande orador, um grande escritor, que escreveu sobre isso, para tirar ideias que eu acredito, que eu gosto, que eu acho que é certo. E o conteúdo, daí eu monto a palestra, né? O que são moradas? Eu mostro o que eu encontrei falando as moradas, e que mesmo aqui do nosso plano para cima, há muitas moradas, até chegar em outros planetas. E eu procuro dar confiança naquilo que eu falo, para que eles acreditem realmente que existem muitas moradas que Deus preparou para todos nós. Então, por exemplo, eu montei a minha palestra sobre isso, que eu vou dar na semana que vem, né? Isso, é isso mesmo. Francisca, você sabe muito o que você falou, que você está nos ensinando hoje, e que vai ajudar muito a melhorar a palestra. E ficou muito boa essa ordenação que você comentou que faz. Mas, por exemplo, no meu caso, se eu fosse realinhar de acordo com esse roteiro, essa parte que você faz de falar, por exemplo, da introdução às moradas, ela já entraria como assunto central. Ela já entraria como assunto central, porque você faz aquele primeiro momento do cumprimento dos participantes, agradece a participação de todos, fala como que vocês vão abordar aquele tema, e quando você fala das moradas, já entraria nesse assunto central. Já seria uma temática, uma parte do tema, já se fosse verificar aqui pela nossa... Eu apertei um negócio aqui estranho, peraí. Pelo nosso roteiro, entraria justamente como assunto central. Maria do Carmo. Pode falar. Então, a gente tem um evangelho, né? Tem o evangelho segundo o Espiritismo. E dali a gente tira os tópicos principais e tira como que eu vou falar? O que é principal daquele assunto. E a gente busca outros estudos, que nem a dona Francisca falou, né? Dona Francisca lê muito. É um poço de sabedoria, né, dona Francisca? E aí, quando a gente lê esse trecho do Evangelho inicial, porque a maioria das palestras, elas são passadas para a gente o tema de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu já leria esse trecho, eu iniciaria o assunto central, lendo esse trecho do Evangelho, seria? Isso mesmo, porque o que acontece? Vou colocar minha percepção. Se já entrar no assunto e abordar algum tópico que você quer se aprofundar logo no primeiros minutinhos, as pessoas ainda estão ali. É como se elas estivessem ainda se preparando mentalmente para receber a informação. Então, alguns estão mais ansiosos, alguns estão ali observando as pessoas que estão presentes, observando o local, ainda não estão totalmente preparados para receber, internalizar, para promover uma reflexão. Então, por isso que logo nesses primeiros minutinhos de 4 minutos, que nós fizemos as contas de 15%, nós temos que preparar essa plateia para estar apta a receber a informação. Então, se falar assim, boa noite a todos, hoje nós vamos falar sobre todas as moradas, aí a pessoa ainda não está preparada para internalizar a informação. Então, é mais propício
fazer aquela introdução, observar como as pessoas estão, desenvolver a empatia, falar como que vocês normalmente abordam as palestras, como alguns de vocês já sabem, nós sempre iniciamos as nossas palestras falando de um tema específico da Bíblia, e nós vamos, então, fazer dessa forma. Primeiro, nós vamos falar sobre esse tema, depois trazer outros estudos relacionados com essa temática. Então, você está contando como você vai abordar aquele tema. E aí, inicia o assunto central. Eu me arrisquei a fazer aqui no próximos slides deixa eu abrir aqui, um apanhado do que eu penso dentro do contexto de vocês que seria interessante. Que nós temos aqui a dona Francisca, que é a professora dentro dessa área. Então, eu peço para que ela me ajude e observe aqui junto com vocês se dentro desse contexto, como que ficou aqui e se vocês poderiam reaproveitar, pensando essas quatro partes da exposição. A introdução, coloquei cumprimentar os participantes com gentileza e acolhimento, que é o que vocês já fazem, utilizando saudações típicas como boa noite, meus irmãos, ou queridos amigos, sejam bem-vindos. Aí, desenvolver empatia com uma expressão facial tranquila, olhar sereno e um tom de voz compassivo. Porque muitas vezes, quando a pessoa está um pouco mais preocupada para falar do tema, acaba mudando um pouco a voz. A voz pode ficar um pouco mais trêmula, a velocidade de fala pode ficar mais rápida, isso pode interferir logo no primeiro momento, na impressão que o outro que está assistindo tem. Condizente com o ambiente de harmonia e espiritualidade. Se eu errar aqui algum termo, vocês vão me perdoar, tá bom? Depois, realizar uma breve prece inicial, pedindo amparo espiritual e inspiração para o momento. Essa seria a introdução. Dentro dessa introdução, né, que está dentro dos 15%, que seria a preparação, deixa eu dar mais um clique aqui. Informar os participantes sobre o tema e sua relevância para o desenvolvimento espiritual, destacando a conexão com os ensinamentos da doutrina espírita. Fazer um retrospecto histórico ou contextual, relacionando o tema com as obras de ensinamentos de autores espíritas reconhecidos. Apresentar como o tema será abordado, dividindo-o em partes e mencionando o objetivo de cada uma delas, reflexão, aprendizado ou aplicação prática. Então, introdução e preparação, a minha sugestão seria essa, lembrando que nós temos que utilizar 15% do tempo total. O que vocês acharam? Tem relação com o que vocês já fazem, provavelmente. Ou não? O que vocês acrescentariam ou tirariam? Deixa eu só fazer uma colocação, a dona Francisca me corrija, né, se eu estiver errada. É que lá, o que acontece? Boa parte dessa introdução é feito com outras pessoas que não é o palestrante, certo, dona Francisca? Então, excelente isso. Então, por exemplo, vou falar desde o início para você entender como que funciona. Quando todo mundo está já sentadinho dentro da sala, aí vem um dos colaboradores, né, dos ajudantes, dos trabalhadores da casa, né, e ele dá as boas-vindas, dá boa noite, dá boas-vindas para quem está chegando, né? Às vezes explica um pouquinho o que é a nossa casa, se tem algum recadinho para dar.
Aí depois vem uma trabalhadora e lê uma mensagem num livro. E depois tem a prece inicial. Então, ela faz meio que uma introdução. E a gente coloca numa lousa o tema, quem vai fazer a prece inicial, a prece final, e quem vai ser o palestrante, o expositor daquela noite. Quando o expositor entra, após a prece inicial, quando o expositor entra, ele já entra falando mais ou menos assim, né? O tema que a gente vai ver hoje é esse, o que está lá na lousa, e aí já começa a entrar no tema, aí entra naquela parte que a dona Francisca falou. Aí a gente lê um trecho do Evangelho, e já começa a aprofundar um pouco mais, já entra na parte central. Então, eu entendi agora como que ficou, como que é o roteirinho e como é o cenário de vocês, vamos colocar assim, o cenário de vocês. Então, o que nós precisaríamos ajustar aqui? Talvez, mesmo que vocês já vão realizar a exposição, provavelmente vocês falam boa noite para todos. Boa noite a todos. Como nós vimos, nós vamos falar do tema tal. E aí, essa seria a parte da introdução. Entrando essa parte toda que eu coloquei aqui da performance, né, do expositor, a prece já foi realizada, então, Antes. Então, responsável da prece, vamos dizer assim. Então, essa parte, é lógico que vocês não iriam fazer. Mas eu imaginando que eu fizesse toda essa organização, se vocês fossem fazer sozinho, então é como se fosse toda essa introdução que você falou aqui, realmente. Isso. Não é? Então, nessa parte da preparação, que foi contado também como iria ser conduzida, né, a reunião desse dia, nessa parte aqui, o que nós teríamos que implementar? Porque é o que nós temos que imaginar, eu estou aqui reorganizando, né? O que nós temos que imaginar que dentro dessa rotina que você me colocou, quando você, como expositora, for falar, você tem que lembrar que a parte que você vai falar tem que ter introdução, a preparação. Então, boa noite a todos. Como vocês viram, nós vamos falar de um tema super relevante, importante, o tema tal. E, para facilitar, eu vou abordar da seguinte forma, seria essa parte da preparação. Quando vocês fazem a exposição, como que vocês falam do tema e aí entra mais alguma informação? Como que vocês falam? Não, na verdade, a gente já fala o tema e já começa a explanar, né? Já começa a explanar e no meio dele a gente traz algumas informações de algum livro, de exemplos. A Linete está com a mão levantada, ela pode explicar melhor. Vamos lá, Linete. Oi, sabe o que eu queria falar? É assim, cada expositor, ele tem uma forma de se apresentar. Que nem eu chego, isso tudo que a Kátia falou acontece, a gente só não faz a prece inicial. Mas quando eu vou falar, eu cumprimento novamente as pessoas, né, leio o nome do tema que está na lousa e eu falo, olha, a reflexão dessa noite, ela é importante para uma reflexão que nós vamos falar sobre o tema aí, eu falo um pouquinho do tema, né, normalmente eu também pesquiso, coloco algum discípulo de Jesus, tipo Paulo, eu gosto muito de Paulo, então eu cito muito Paulo, e aí eu leio um trechinho daquilo que eu vou falar, porque às vezes a gente fala sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, e às vezes a gente fala sobre o Livro dos Espíritos, então a gente, lógico, um está ligado com o outro, aí normalmente eu falo um pouquinho eu faço essa introdução, falando sobre o tema, e falo, olha, nós vamos abordar um tema do Livro dos Espíritos, mas que está condizente com o Evangelho, capítulo tal, do apóstolo tal. Então, assim, porque eu vou segunda e sexta, então eu assisto palestra de quem faz na segunda e assisto, quando não é meu dia, de quem faz na sexta-feira.
Então, alguns expositores, eles têm uma outra, não segue essa norma, já fez a prece, tem a leitura, já cumprimentou. A gente, novamente, que é uma coisa que sempre a Dona Francisca pede para a gente estar cumprimentando, né? E aí a gente cumprimenta, e aí sim, a gente começa a introduzir o tema. Então, não sei se também é uma forma muito assim, e aí a hora que eu dou a minha introdução, eu já falo sobre aquele tema que está na lousa, aonde ele se encontra, qual é o capítulo, depois eu vou para a preparação, que é citando algum apóstolo, alguma historinha, alguma coisa relacionada ao tema, desculpa, depois é que eu vou entrando já no meu tema central, e depois a minha conclusão é fechando aquele tema que eu estava falando. Às vezes eu coloco, eu trago algum pensamento de algum outro livro que está ligado ao tema, às vezes não, eu faço de uma forma que a hora que eu finalizei em cima daquele tema que eu estava falando. Então, e às vezes eu peço para refletir, mas era isso que eu queria colocar. Muito bem, Linete. Nossa, ajudou bastante essa colocação de vocês, como a ordenação de como acontece, né, esse momento. E realmente, cada um tem um perfil como comunicador. Pensando na questão de ser o mais claro possível com os participantes, a ideia realmente é usar, na sua participação, na sua vez de falar, na sua vez de explanar, preciso usar essa introdução e a preparação. No caso da Linete, ela comentou, olha, na introdução eu falo que vou falar a partir de Paulo, e na verdade, Linete, essa primeira parte que você falou sobre a introdução já é preparação, já faz parte da preparação, que é você contando como você vai abordar o tema, a partir de que ângulo, vamos dizer assim. Então, aqui, a introdução, no caso de vocês, ela vai ser realmente relacionada com, depois de iniciar, do seja bem-vindos, da prece que é feito por outro trabalhador, vocês, como expositores, vão chegar e vão também, olha, boa noite a todos. Pode até colocar uma frase de empatia, é uma grande satisfação estar aqui hoje com vocês. E aí, para falar, ó, e aí já vai falar, é a preparação, para falar hoje desse tema, que é o que está escrito na lousa. Como eu decidi abordar esse tema? Eu decidi abordar tomando como referência Paulo, que foi um dos discípulos de Jesus. Aí vocês vão discorrer e aí entrar no tema, colocando os outros ensinamentos, outros autores, a parte da Bíblia que a Linete falou que ela faz a leitura. Talvez seja interessante realmente fazer a leitura daquela parte que vocês querem discorrer, que vocês querem apresentar como reflexão, de acordo com o tema que foi escolhido. Porque aí alguns são mais auditivos nos participantes. Outros que são, a maioria de nós que somos mais visuais, eles estão lá se apegar ao que estava escrito na lousa. Vai falar daquele tema. Então, nós precisamos usar esses canais comunicacionais também para incentivar o outro a internalizar o conteúdo. Dona Francisca, acho que Dona Francisca quer falar. Dona Maria do Carmo, eu sempre, como dirigente da casa, eu sempre acho que é muito repetitivo. O que a senhora acha para a gente deixar para a expositora da noite ela cumprimentar, ela fazer a prece inicial? Então, quando eu fiz essa simulação... Entra outro, um lê, outro vai lá e faz a prece inicial, outra vai lá, sabe? Eu, particularmente... Eu gostaria... Eu fui, né, em algumas casas, inclusive lá na época, eu era bem novinha, depois eu me identifiquei em outra religião, mais da Guiomar, inclusive. Eu penso, quando a gente vai fazendo assim a participação, e a gente que é da área como professora, vai fazendo as avaliações. Eu, particularmente, eu faria com uma única pessoa, aquela pessoa responsável do dia. Por isso que eu fiz essa simulação aqui,
da introdução, que seria eu estou imaginando que seria o próprio expositor. Boa noite a todos, aí de repente faz a prece, depois fala do tema que vai ser abordado, que foi escolhido, que realmente faz sentido para aquele momento, e depois faz toda essa parte, fala como vai falar, a partir de qual parte da Bíblia, pode fazer uma leitura, pode inclusive colocar a parte da Bíblia na lousa, que é aquela parte que vai embasar aquela exposição. Por isso que eu fiz assim uma simulação como se fosse a apresentação de uma pessoa. Eu não sabia que vocês faziam nesse formato. Cada um vai, um faz o Seja Bem-vindos, o outro faz a prece, o outro faz a exposição do tema. Mesmo assim, todo mundo que for falar, mesmo quem vai falar a prece, ela tem que fazer uma introdução da participação dela. Ela não pode chegar lá e falar, eu vou falar. Tem que ter uma introdução. Boa noite a todos. Hoje eu fui escolhida para falar. Sim, isso. A prece de hoje, tão bonita e tão importante. Ela faz uma introdução. Aquecimento para ela, não é? Um agradecimento, exatamente. Acho. Então, eu estava com vontade de mudar, mas muitas vezes eu tenho assim receio de alguém não concordar, mas eu vou, para a partir de janeiro, eu vou introduzir assim, o orador da noite vai chegar, cumprimentar, pode fazer um meio minuto de uma precezinha, e já entrou no tema, porque é muita gente, sabe, também tem gente que fala baixinho, parece que tem medo de falar. Mesmo a prece. E também quem está participando está lá ansioso para ouvir um pouco mais, se aprofundar. Então, fica lá, às vezes está com pressa, não pode ficar muito tempo, tem que chegar e já tem que ir, porque tem criança em casa, de repente, outros compromissos. Vai trabalhar de noite, muitas pessoas. Tem gente em casa que, de repente, é um pouco os pais, né, que estão aguardando. Então, eu penso que para agilizar o momento, uma única pessoa, porque sempre demanda mais tempo. A senhora veja, né? Se somos só nós que vamos fazer a apresentação dentro de um tema, tem lá 15%, 75% do tema, se nós formos fazer algo ordenado. Então, pensando que tem essa noite, essa apresentação, vem aí sempre demanda aquele tempo, a pessoa sai, o outro entra, então é um tempo que vai sendo utilizado, e que poderia ser utilizado para aprofundar na temática. Isso mesmo. Obrigada pela oportunidade de abordar isso aí. Eu fiz essa simulação e não conhecia essa ordenação que vocês utilizam, mas eu penso que sempre uma mudança, nós ficamos assim, é um desafio, e ficamos receosos, porque muitas pessoas já participam há muito tempo, podem ter um pequeno estranhamento no primeiro momento, mas vocês poderiam prepará-los. Olha, nós estamos aqui, nós estamos com várias ideias para que nós possamos começar 2025 com novas reflexões, com novas formas de abordar um tema tão importante. Eu penso que vocês poderiam preparar as pessoas também para essa mudança. Não, de repente, chegar e está tudo diferente, mudado na rotina, porque as pessoas sentem a mudança. Então, tem que ir preparando, como se fosse realmente preparando essas pessoas para uma mudança. Eu penso que precisaria ser assim. Aí, então, pensando que... Vamos pensar em dois formatos. No formato que acontece hoje e no formato que pode vir a ser, né, quando for uma pessoa só fazendo a exposição. Eu acho que o Adirson acho que ele gostaria de falar, né, Adirson? Acho que você... Então, tá me ouvindo? Tá chegando bem o áudio, né? Tá ótimo. Eu acho... É porque muitas vezes o responsável da prece inicial, ele previamente ele faz aqui, assim, a apresentação de quem vai se apresentar depois, falar, né, pede até proteção, auxílio para aquela pessoa, mas meio que já apresentando aquela pessoa que depois vai apresentar novamente. Então, acho essa ideia aí de deixar com uma única pessoa, eu acho que é maravilhosa, vai ser
o conteúdo vai ficar mais completo, mais tempo, e fica bacana. A gente não precisa de uma pessoa apresentar quem já vai se apresentar posteriormente, né? Muito bom. Porque você acha que fica repetitivo, né, Adirson? Porque a gente, às vezes, na hora que vai falar, a gente vai falar da palestra, a gente, que na abertura inicial, a gente, para aqueles novos da casa, a gente dá uma prévia do conteúdo que vai ser ali, que é uma apresentação, uma palestra inicial, é uma abertura. Então, se ficar a cargo de uma pessoa só, eu acho maravilhoso, fica um conteúdo mais completo, na minha opinião também. Tanto Muito é bem. que na próxima semana nós poderíamos fazer esse ensaio. De repente, não precisa todos participarem, mas um ou outro poderia fazer essa participação, essa simulação, porque aí nós vamos também afinando, vendo como que ficou e percebendo, realmente, uma pessoa só, com começo, meio e fim, faz o quê? Facilita no entendimento, porque também, quando muda de um para o outro, como a Francisca comentou, às vezes um fala mais baixinho, o outro fala mais, assim, com um tom de voz diferenciado, então isso também, essa mudança também brusca, fica, para alguns que são mais auditivos, que ficam ali mais observando, também, ao invés de ajudar, pode virar barreira de comunicação. Exatamente. E o pessoal comenta, olha, você viu? Nossa, ela falou tão baixinho. Nossa, mas olha ele que foi falar, falou tão assim. Então, o pessoal fica meio que comparando. Então, se começa, a pessoa já começa e vai até o final, então ela fica como se fosse acostumada com aquele começo, com aquele meio, com aquele final. Correto. Obrigado. Obrigada a você. Aí, olha só, na parte do assunto central, vejam como ficou aqui, se está de acordo com esses ajustes que são necessários. Expor o tema com base nos princípios da doutrina espírita, estabelecendo conexões claras com as leis morais, o evangelho de Jesus e as lições dos espíritos. Apresentar exemplos práticos e citações de obras espíritas como o Livro dos Espíritos. Vejam se eu acertei aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo ou o Livro de Médiuns para embasar os argumentos. Incluir reflexões e dados que incentivem a prática dos ensinamentos no dia a dia, destacando a importância da caridade, da reforma íntima e do autoconhecimento. Caso surjam objeções ou dúvidas, porque vocês falaram que vocês fazem a exposição e ninguém pergunta, mas vamos dizer que um dia a pessoa... Posso fazer uma pergunta? No final, quando está indo para o final, de repente alguém sente aquela necessidade, aquele chamado para fazer uma pergunta, está precisando, está com aquela necessidade de um acolhimento diferenciado. Então, caso surjam objeções ou dúvidas, de repente até alguém que não é da mesma religião, vamos dizer assim, e está querendo fazer objeções, querendo realmente fazer uma testagem, então utilizar as respostas e ensinamentos dos espíritos superiores para esclarecê-las com serenidade. O que a senhora achou? Vou perguntar para a Francisca, que é a pessoa que mais tem experiência aqui também. Cara, eu perdi a pergunta. Que A pergunta é assim. Um pequeno probleminha aqui. Eu estava escrevendo. A pergunta é assim. Ela quer O que a saber senhora acha dessa, certo. Sim, sobre o assunto central do desenvolvimento? Sim, está de acordo? Ótimo, concordo. Porque aí, a partir de... E aí, pensando também que se tiver perguntas nesse meio campo, entre o começo e o final, de repente alguém sente aquela necessidade de fazer uma pergunta, uma colocação, às vezes até uma objeção. Aí a ideia é utilizar as respostas e ensinamentos dos espíritos. Coloquei assim, da forma como eu estudei para organizar aqui o roteiro, pensando em como ajudá-los nesse roteiro do desenvolvimento da fala. E aí, vamos para a conclusão. Na conclusão, o que nós temos? Conclusão. Reforçar os princípios. Então, eu vou usar palavras-chave para mostrar que eu estou concluindo. Para finalizar, por exemplo, ou em conclusão, a conclusão sempre é um resumo do que foi falado antes, para fazer um fechamento. Tem que ter cuidado, porque não pode voltar no assunto.
não pode terminar de forma brusca. Então, era isso que eu tinha para falar. Tem que evitar isso. Fica horrível, realmente. É isso que eu tenho para falar. Ou então, é isso, gente. E aí a pessoa não está preparada ainda. A plateia não está preparada para receber esse final. Precisa fazer um resumo. Então, reforçar os principais pontos abordados, utilizando uma repetição estratégica das ideias-chave para a fixação do conteúdo. Conduzir os participantes a uma reflexão final, incentivando-os a aplicar os ensinamentos do tema em suas vidas, em suas relações. Porque, no final das contas, todo esse projeto, todo esse trabalho é para fazer com que as pessoas possam mudar as suas vidas, possam crer em Jesus. É mais nesse sentido, de mudança de comportamento, de auxílio, de motivação. E finalizar com uma mensagem inspiradora ou um trecho edificante de obras espíritas, seguido de uma prece de encerramento, agradecendo a Deus e aos bons espíritos pela oportunidade de aprendizado. Essa seria a sugestão de conclusão. Então, eu faço o quê? Eu coloco começo, meio e fechamento. Adirson? Perfeito. A gente não tem o hábito no palestrante fazer uma prece de encerramento, não, mas eu acho que a gente faz isso aí nas vibrações, né? Que a gente tem a parte final, que é as vibrações, né? Assim, para quem já está na casa sabe o que eu estou falando. Sim. Então, eu acho que é importante, sim. Aí vai ficar um conteúdo completo, com a abertura principal da própria pessoa, do palestrante, com conteúdo interno e o encerramento, essa oração ou mensagem, fica a critério, fica muito bom, perfeito. E fica assim de uma forma mais objetiva, eu penso. Com certeza, com certeza. Dentro do percurso da reunião, fica algo mais objetivo. Então, as pessoas têm mais facilidade de absorver o conteúdo central. Deixa eu ver se tem alguém que está querendo entrar. Só um minutinho aqui. Parece que tem alguém. Acho que não tem. Então, e depois disso tudo, assim daí uma segunda pessoa, que a gente faz uma espécie, depois da palestra, uma vibração, uma oração em forma de vibração, assim depois, então, a gente convida uma pessoa para fazer a vibração da noite. Aí talvez nem precise, então, né, Adirson? De repente, a finalização... Isso, depois da ao invés de ser uma prece, seria essa parte da vibração, isso, com a participação de um outro que seria o responsável por essa parte. Isso, que ele se prepara, né? Agora, o que a gente tem muita dificuldade, que eu acho lá na casa, é o tom de voz. Eu sento na frente para ouvir bem, porque se eu sentar atrás, eu não perco mais a metade. Mas eu noto que tem certas pessoas que estão aqui no curso que falam um pouquinho baixinho. Então, eu peço para essas pessoas aumentarem, porque a gente tem que tocar o coração das pessoas. E, com certeza, a voz é o segundo aspecto mais importante. Exatamente. Porque a voz, ela mexe com a emoção, então, por isso que a entonação e inflexão são tão importantes. Falar muito rápido, dependendo da pessoa, se aquele participante falar muito rápido, ele vai se identificar. Mas se ele falar mais lentamente, ele vai ficar mais estressado. Então, por isso que nós temos que fazer o quê? Modular, ora falar um pouquinho mais rápido, ora falar mais lentamente. Pode sim ter mudanças de tom, ora falar mais baixo, que é para mostrar que é um momento de reflexão, ora falar com uma intensidade maior para incentivar aquela pessoa para internalizar o conteúdo. Quem fala com uma intensidade mais amena, precisa usar aqueles exercícios. E os outros também, porque aí vai aquecer, vai proteger as pregas vocais. Quem lembrou de fazer algum exercício, por exemplo, aquele da vibração? Quem lembrou? Que esse é simples, mas ajuda já a aquecer a voz. Por exemplo, Elisângela fala de um tom excelente
e faz uma vibração muito bonita, sabe? Que toca o coração de quem ouve. Esse seria o tom ideal que a Elisângela usa. Agora, tem gente que fala um pouco mais baixo, então eu acho que é mais difícil tocar o coração. A Vera está falando que fala um pouquinho mais baixo. Então, vamos fazer um teste aqui? Vamos fazer assim. A dona Francisca sempre fala que eu falei baixo. O pessoal A Vera tem que falar um pouquinho mais alto. Até porque a Vera tem uma característica vocal muito bonita. Então, para aumentar um pouquinho a intensidade, o que precisa fazer? Aí você vai observar. Tem que ter quantidade de ar suficiente nos pulmões. Aí entra uma parte anatomofisiológica. Tem que ter ar suficiente para falar com intensidade maior. Você acha, Vera, que você fala mais rápido ou mais devagar? Eu falo rápido. Mais rápido? É. Então, provavelmente você articula um pouquinho menos os sons da fala. Quando a gente fala um pouquinho mais rápido, a gente quase não abre a boca para poder falar naquele tempo. E se você fala um pouquinho mais rápido, sinal que você está usando respiração peitoral. Então, está entrando ar, oxigênio só no 1/3 superior do pulmão. Porque quando a gente respira, fala mais rápido, é porque a gente tem pouco ar nos pulmões. Então, para aumentar a intensidade da voz da Vera, tem que fazer aquele roteirinho dos exercícios. Talvez a gente faça antes da explanação de vocês na próxima aula, a gente já faz os exercícios que é para observarmos que conseguimos fazer uma mudança de comportamento vocal. Então, tem que fazer os exercícios, aquele dos movimentos dos ombros, cabeça, ao respirar pelo nariz, soltar com som de sh, que é para ir ouvindo quanto tempo você tem de expiração. Aí você tem uma ideia, eu tenho pouco ar nos pulmões ou tenho bastante. Aí faz o de vibração de lábios e língua. Depois... Esse daí eu estava fazendo hoje e meu funcionário falou assim, você está perdida na vida? Porque eu comecei... Você já treinou, então você estava treinando porque você estava já decidida a fazer a sua exposição aqui hoje. Não? Só na próxima. Então, tá bom. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer a revisão na próxima aula do exercício que aumenta a voz. Quem acha que fala mais assim com a voz baixa? A Vera falou que fala, então nós temos que ajudá-la a implementar. A dona Francisca que fala que eu falo baixo. Eu falo, a dona Francisca acha que eu falo baixo, mas na última palestra que eu fiz, eu falei mais alto. Então, quem estava lá no fundo ouviu. Então, eu procurei falar mais alto. Só que, assim, aquilo que eu já falei para você, como eu dei aula há muitos anos, eu tenho calo nas cordas vocais. Então, tem um momento que eu não consigo alterar mais minha voz, porque às vezes ela dói ainda, né? Então, às vezes a minha dificuldade também é por isso. E aí eu tô até pensando em comprar um microfone, que aí no dia da minha palestra eu coloco o microfone e aí não tem mais problema. Seria o ideal para vocês, porque tem aquele microfone que é o de headset, que ele amplifica, não precisa de nenhum outro equipamento específico, ele é mais simples e ajuda principalmente para quem já sabe que fala mais ameno. Seria ideal. Para a Linete seria bom, porque aí não teria esforço vocal. Seria uma boa alternativa. Porque a Linete tem uma característica vocal também muito boa, assim como a Vera. Então, sinal que vocês não estão, assim, vamos dizer, utilizando todo o potencial que vocês têm. Se bem que no caso da Linete tem uma questão também anatomofisiológica, que é de nódulo vocal, que tem que cuidar, porque quando força, precisa ter também bastante ar nos pulmões. Na semana que vem, nós poderíamos já fazer os exercícios de novo, da parte de voz, porque essa parte realmente é o segundo aspecto mais importante.
porque você está falando um tema muito bom, muito importante, que precisa incentivar os participantes, mas se falar mais ameno ou no mesmo tom, sem nenhum tipo de modulação, inflexão, quem está escutando não vai ficar motivado. Então, precisa realçar. Então, até aqui, eu penso que se for nesse formato do expositor fazer dessa forma, então precisa lembrar que tem que ter introdução, preparar. Essa preparação quer dizer que nós temos que preparar a plateia, falando o tema, a importância do tema, como eu vou conduzir o tema, as partes que eu vou utilizar. Então, essa preparação, na verdade, não é só para nós, é para preparar quem está escutando. E aí, tem uma parte aqui que eu coloquei, até para ir finalizando, que são das palavras-chave, que eu fiz aqui uma sugestão do que nós podemos usar para fazer a ligação entre as partes da palestra, da exposição. Então, nós temos aqui, olha só, adição. Além disso, também, e, adicionalmente a isso, contraste. No entanto, por outro lado. Então, são palavras conectivas, de ligação, que nós podemos usar para não usar palavras repetitivas. Lembra que nós falamos da outra vez que muitas vezes nós usamos sempre aquelas mesmas palavras? Então, nós temos que evitar, e aí aqui é uma sugestão de quais palavrinhas que nós podemos usar. Causa e efeito. Portanto, consequentemente, como resultado, por isso, de exemplificação, por exemplo, lá na parte do assunto central. Por exemplo, isto é, tal como ilustrado, tal como Paulo. Então, pode usar como palavrinha-chave. Conclusão. Lá na parte da conclusão, o que eu posso usar para ir mostrando que eu estou fazendo fechamento? Em resumo, assim, portanto, dessa forma. Em conclusão, poderíamos acrescentar aqui, ó, em conclusão, para finalizar. A conclusão, para finalizar, faz o quê? Um breve resumo das principais ideias e aí faz o fechamento. Eu acredito que fica bem ordenado. Aqui eu coloquei até outras palavras-chave para finalizar, ó, finalização. Em conclusão, para finalizar, finalmente, em síntese, por fim, para encerrar, de forma geral e em resumo. Então, dessa forma, nós conseguimos justamente fazer aquelas ligações entre as partes do discurso. Vocês já perceberam que muitas vezes nós já falamos sobre isso? Acontece o aparecimento do né, e que são os vícios de linguagem. Essas palavras-chave nos ajudam, inclusive, a amenizar o aparecimento desses vícios de linguagem, porque são palavras que fazem as ligações. E lembrando também que quando nós falamos com o outro, nós temos que falar sempre no afirmativo, porque senão aparece o né no final, porque o né é a conexão, é a abreviatura, como se fosse a abreviatura do não é, que é sempre aquele pedido de confirmação, de aceitação. Então, o que nós devemos fazer? Falar sempre, se vocês vão falar, hoje nós vamos falar de um tema, fala um tema para eu fazer aqui o exemplo. Quem que pode dar aí quando vocês vão falar, hoje nós vamos falar sobre aquele tema que está na lousa. Quem que lembra de um tema que está lá na lousa? Só para eu usar como exemplo aqui. Reencarnação. Hoje nós vamos falar de um tema super importante, reencarnação, né? Ó, o né é que você está pedindo uma confirmação daquele que está participando e ouvindo. Então, eu preciso falar no afirmativo. Hoje nós vamos falar de um tema super importante para a nossa vida, a encarnação. Aí eu faço o quê? Vou fazendo a mudança de entonação, inflexão e faço
uma apresentação no afirmativo, porque aí eu amenizo o aparecimento do né. O que vocês acharam desse exemplo? Essa parte eu acho que eu vou deixar para a próxima aula, que é relacionado, como vocês falaram que na exposição as pessoas não perguntam, eu vou reestruturar essa parte do ouvir e escutar, pensando na conversação, na orientação que vocês fazem individualmente. Porque na exposição não tem perguntas. Vou fazer aqui o nosso fechamento, só para eu parar aqui o compartilhamento, para eu olhar aqui. Da próxima vez, nós vamos fazer assim, todos com as câmeras abertas, e aí nós vamos ver vamos escolher quais são as pessoas que vão fazer essa simulação de apresentação. E aí já vamos fazer dentro desse formato de começo, meio e fim. Introdução, preparação, assunto central e conclusão. Me parece que vai ser bem interessante. E sobre a questão dos exercícios, eu penso que nós podemos, no primeiro momento, retomar aqueles exercícios, até para que quem for falar, principalmente quem fala mais, uma intensidade mais amena, perceber que com o exercício, será que realçou? Será que ajudou a implementar a voz? Aí fica também bem interessante, porque como nós estamos gravando aqui as aulas, então como vocês podem assistir novamente e fazer uma autoavaliação. Como que eu fiz essa palestra? Como que ficou? Será que melhorou a minha voz? Será que está no mesmo? Me parece que vai ficar também bem interessante, porque aí nós temos condições de assistir, cada um vai se assistir depois e contar o que achou. O que vocês acharam da nossa aula? Hoje acabou ficando um pouquinho mais teórico, porque eu fui falando das partes da nossa palestra, da exposição, né? Vocês acharam mais interessante fazer a exposição de vocês na próxima semana. Mas eu penso que, com as considerações que vocês fizeram, foi interessante, porque aí nós conseguimos internalizar e pensar mudanças para a nossa performance comunicacional. O que vocês... Acho que o Adilson quer falar. Quem que quer falar aqui? Alguém? O Adilson está com a mão levantada. O Adilson e o Alisson também falou que achou que foi legal hoje, que foi muito bom. Agora nós temos que movimentar. Como que nós movimentamos? Porque quando a professora só ela fala, dá a impressão que fica mais teórico. Mas quando os participantes participam, aí dá a impressão que está mais prático. Então, na próxima aula, vocês vão ter que participar também. Hoje eu achei que vocês participaram, fizeram mais considerações, então ficou um pouquinho mais prático. Na próxima, nós já vamos começar com tudo. Vamos começar fazendo os exercícios de voz, fazendo o aquecimento, fazendo uma preparação da nossa ferramenta de trabalho, a voz. E depois, aqueles que já se sentirem à vontade, mais confortáveis, já vão falar, olha, hoje eu que vou fazer essa simulação da exposição. E aí faz, já usando esse esqueminha que nós falamos hoje. Usando esse esqueminha. Deixa eu só falar uma dificuldade minha. Às vezes eu coloco, eu faço um resuminho da palestra, e às vezes eu coloco em tópicos com algumas frases para eu poder lembrar. Só que assim, na hora da palestra, sai tudo da ordem. Eu vou lá na frente, volto, e aí bagunça. Eu tenho essa dificuldade de organizar os tópicos. Mentalmente, organizar mentalmente. Mas você já está fazendo usando um recurso que é bem importante, que normalmente nós sugerimos, que é a pessoa colocar, se sentir mais confiante no papel, os tópicos, palavras-chave, frases-chave que vai abordar durante a sua sequência. Mas, muitas vezes, a pessoa, como está mais assim,
ansiosa, preocupada, ela não consegue olhar no papel. Uhum. Não é isso? Na hora não Então, olha. aí você olha, você não enxerga, fala, meu Deus, e agora? Onde que eu estava? Onde que eu estava? Eu não estou conseguindo ver qual é a parte. Então, o que que pode fazer? Normalmente, nós digitamos em letras tamanho 14, lá no computador. Porque escrito fica difícil para visualizar. Então, aí coloca lá em negrito, de repente, aquela parte que tem que ser falada, coloca na ordem palavras-chave, que fica mais fácil de lembrar. Aquela palavra que você vai dar aquela lembrança do que você precisava falar na sequência. E o treino também prévio. Normalmente, nós pensamos, eu vou organizar, vou estudar aqui, eu vou falar sobre isso, vou falar essa frase, vou fazer essa leitura, mas nós não treinamos. Então, para ir desenvolvendo essa habilidade, o ideal, inclusive, é fazer o que? Um treinamento antes, inclusive cronometrado, para perceber, olha, eu consegui cumprir com esse tempo de 30 minutos, que talvez fique um pouquinho mais, uns 5 minutinhos, porque vocês vão fazer aquele processo todo inicial. Então, precisa fazer o quê? Um treinamento daquela, porque pensar o que vai falar não necessariamente ajuda a pessoa a chegar no momento da exposição com aquela ordenação didática do que pensou falar, porque pensar não necessariamente é da forma que vai sair. Então, por isso que muitas vezes parece que você, falei daquela parte que eu ia falar no final e esqueci o que eu ia falar. Aí tem que lembrar o seguinte, se esquecer, aí não volta. Fala assim, gente, eu esqueci que eu tinha que falar um tema, uma parte super importante, é melhor evitar fazer isso. Se der para fazer um gancho lá no final, aí tudo bem, sem fazer, é minha avó que falava, alarido, que você esqueceu aquele tema. Se conseguir fazer a conexão, pode utilizar, se não, faz o fechamento. Então, vamos usar isso, vamos treinar, sabendo que cada um tem uma dificuldade, vamos pensar nessas próximas aulas nas estratégias que nós podemos utilizar. Se vocês quiserem mandar no WhatsApp, que nem a Kátia, eu tenho dificuldade, mesmo anotando, eu tropeço nas partes da minha fala. Então, vamos pensar em estratégias. Aí vocês escrevem, a Vera fala assim, eu penso que a minha voz fica amena mesmo. Então, vamos pensar em estratégias. E, lógico, que na apresentação de vocês na próxima aula, eu já vou conseguir também identificar o perfil de cada um de vocês. Então, eu mesma vou sugerir, olha, eu penso que para você o que vai facilitar é usar essa estratégia. Então, a minha ideia é fazer isso, de forma prática, já falar o que cada um poderia implementar dentro dessa ordenação da informação. Eu penso que vai ser bem interessante assim também. Tudo bem? Então, para finalizar, para fazer aquela parte lá do roteiro. Então, para finalizar, hoje nós falamos sobre a importância da ordenação didática da informação, do uso das palavras-chave e também de que é necessário cada um fazer a sua autoavaliação do que precisa e percebe que tem que implementar. Então, na próxima aula, cada um que se sentir mais confortável vai trazer o tema já organizado de acordo com esse roteiro. Então, boa noite para vocês, um bom descanso, até a nossa próxima aula, um abração aí para todos. Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Semana também. Boa noite a todos. Desculpe o atraso. Chegou em tempo. Não, eu não estava na minha cabeça 8 horas, eu nem me toquei que era 7h30. Nossa, peço desculpa. Eu queria marcar 7, mas a dona Francisca falou, não, cara, 7 é muito cedo, porque realmente até o pessoal chegar em casa, se organizar é muito cedo, né? Tá certo, eu não sei, eu viajei na maionese mesmo. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Tá bom, gente. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.